Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. A aula de hoje será sobre atrito. Quando tentamos empurrar ou puxar um objeto para movê-lo, percebemos uma certa dificuldade. Isso acontece por causa que as superfícies não são totalmente lisas, elas são ásperas. Existe entre o objeto e a superfície uma rugosidade, que nem sempre é vista a olho nu, como podem verificar nessa figura. Foi preciso dar um zoom para poder verificar a rugosidade que existe entre a superfície e o objeto. Essa rugosidade gera uma propriedade chamada de atrito. Quando você aplica uma força para fazer o objeto se movimentar, vai surgir uma força de resistência, e essa força de resistência é chamada força de atrito. Como podemos verificar nessa figura, foi aplicada uma força para mover o objeto. E devido à rugosidade que existe entre a superfície e o objeto, vai existir uma força contrária, uma força de resistência que nós denominamos força de atrito e representamos por Φ. Vamos verificar aqui alguns exemplos onde existe a força de atrito. Um detalhe aqui. A força de atrito ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força aplicada. Então isso é uma definição muito importante. Ela sempre será paralela à superfície e sempre terá sentido contrário à força. Força para a direita, força de atrito para a esquerda e paralela à superfície. Aqui nós temos um homem puxando uma caixa e como ele está aplicando uma força tem a rugosidade, então logo vai gerar uma força de atrito, que pode ser representado dessa maneira ou dessa maneira, aqui embaixo ou no lado. O importante é que seja contrário à força aplicada e paralela à superfície. Esse aqui é a força-peso, que puxa o objeto para baixo, e aqui é a reação normal da superfície, chamada força normal, que pode ser representada por N ou por F de N, que é uma força, no caso, sempre perpendicular à superfície. Outro exemplo é quando o homem tenta aplicar força para a esquerda. Se ele aplica a força para a esquerda, a força de atrito será para a direita, para ser contrário à força aplicada e paralela à superfície. Agora vocês podem dizer o seguinte: poxa, professor, então essa força de atrito veio para atrapalhar a vida da gente. Não é bem assim. Se ela não existisse, algumas atividades simples do nosso dia a dia nós não poderíamos realizar. Como assim, professor? O simples fato de andar. Só podemos andar porque existe o atrito. Devido ao atrito, no caso, quando a gente empurra o nosso pé para trás, nós não vamos deslizar, escorregar. E aqui a gente percebe facilmente que existe um atrito devido à rugosidade da superfície. Nem precisa dar o zoom aqui. Já vê que o asfalto é bastante áspero. Então, no momento que ele pisa, devido a esse atrito, ele não vai deslizar e ele não vai cair. Ele vai ser impulsionado para frente. Vamos verificar melhor aqui nessa ideia. Ele pisa devido ao atrito, no caso o pé não vai escorregar, ele vai empurrar o pé para trás, como ele está aplicando uma força para trás, a força de atrito é contrária à força aplicada, então a força de atrito será para frente. E estará no mesmo sentido do movimento da pessoa, ou seja, para frente. Meio feio aqui, mas dá para entender. Essa força de atrito você calcula através dessa relação. Força de atrito vai ser igual a μ vezes N. O μ é uma letra grega. É denominado de coeficiente de atrito e esse valor depende das superfícies. Então, de acordo com a superfície, esse valor pode ser maior ou menor. E N é a normal, força perpendicular à superfície. E essa força perpendicular depende também do peso do objeto. Agora é importante que a gente saiba que existem dois tipos de forças de atrito. Devido ao atrito estático e devido ao atrito cinético. Essa força que surge devido ao atrito estático, no caso a relação que você vai usar é a mesma, e ela acontece sempre quando o objeto ainda não entrou em movimento. Quando o objeto está na iminência de entrar em movimento, então surge uma força de atrito aqui, que é chamada força de atrito estático. E o coeficiente que você usa é o coeficiente estático. Se ele conseguir fazer o objeto entrar em movimento, aí vai surgir a força de atrito cinético, que você usa a mesma relação para calcular, a única diferença é que você vai usar o coeficiente de atrito cinético. Como nós podemos verificar nessa figura aqui, que o objeto já entrou em movimento e o menino está até correndo, empurrando o objeto. Isso aqui é até interessante, a simulação aqui, porque o atrito cinético ele sempre será menor que o atrito estático, devido ao coeficiente de atrito, que vai ser menor do que o coeficiente de atrito estático.
Para entender melhor o que foi explicado aqui, vamos verificar uma questão do Enem, caiu de 2013. Aí vocês podem dizer, poxa professor, o senhor passa questão de 2013, 2014, por que o senhor não passa de 2016, 2017? Nós iremos sim passar, mas analise comigo o raciocínio. É mais fácil cair agora em 2018 uma questão parecida com a de 2013 e 2014 do que uma parecida com a de 2016 e 2017. Vocês não acham? Então vamos à questão. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Veja bem, ele quer saber em relação ao movimento dessa pessoa. Então aqui está ele se posicionando, pisando, empurrando o pé para trás, ou alguém empurra o pé para frente para andar? Não, né? Então, empurrando o pé para trás, a força será para trás. Como no caso existe o atrito, que ele não vai escorregar, ele vai caminhar, então a força de atrito será contrário à força aplicada, será para frente, no mesmo movimento da pessoa e paralela ao plano. Por isso que diz que ela age paralelamente à superfície de contato em sentido contrário à força aplicada. A única alternativa que corresponde a isso é a letra C, que vai ser paralela ao plano e no mesmo sentido movimento. Movimento de quem? Movimento dessa pessoa aqui. Então essa é a nossa aula. Muito obrigado. Se você gostou, dê uma curtida. Inscreva-se em nosso canal e um grande abraço.